Também tomarás da flor de farinha, e dela cozerás 12 pães. Cada pão será de 2 dízimas, de 1 efa. E os porá em 2 fileiras, 6 cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão, por oferta memorial, oferta queimada ao Senhor. Em cada dia de sábado, diga comigo, em cada dia de sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor, continuamente, pelos filhos de Israel, por aliança perpétua. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma oferta santíssima é para eles. Das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Repitamos os 2 últimos versículos. Em cada dia de sábado, eu estou bem frisando isso aqui, irmão, porque é muito importante, tá? Em cada dia de sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por aliança perpétua. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Que Deus abençoe a longitude e longanimidade da sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, aqui, que essa oferta tinha que ser untada. Você voltando no livro sagrado, você vai chegar aqui em Êxodo, voltando o livro sagrado, você vai pegar no capítulo 29, versículo 2 de Êxodo, o pão ázimo e o bolo ázimos, amassados com azeite e coscorões ázimos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. Então nós vemos que essa farinha tinha que ser untada, mas primeiro ela tinha que passar por um processo. Ela teria que ser moída. Aleluia. Para cumprir a Bíblia, a tipologia, o protótipo perfeito, o profeta Isaías, vocês estão ouvindo, diz amém, faz referência no capítulo 53 da sua enciclopédia bíblica, porque é 66 capítulos, 66 livros da Bíblia. Então, na sua enciclopédia, ele faz referência e diz no versículo 5 de Isaías 53, ele foi moído. Diga comigo, ele foi moído. Diga comigo, ele foi moído pelas nossas transgressões. Aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Então ele foi moído por causa de nós. Ele foi ferido, moído, porque ele era a farinha do sacrifício. Aleluia, untado com azeite. A farinha fala da palavra, a palavra é Cristo. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Untando a palavra e o azeite, que é o Espírito Santo, dá um bolo especial para curar as enfermidades, para saciar a nossa fome, para trazer benefício, para trazer bênção sobre bênção para nós. Mas tem que untar. Aí você tem que juntar os dois e untar. E bater aquela massa. Ele foi ferido. Ele foi untado. Ele foi batido por causa das nossas transgressões. Moído pelas nossas iniquidades. Aí ele vai batendo a massa, e virando a massa, e batendo a massa, e foi passando o dia de quinta-feira à noite, sexta de manhã, e foi untando essa massa, foi batendo essa massa, moído, triturado, por causa da minha, da tua, da nossa transgressões e nossas iniquidades. Aleluia, acorda, tabernáculo. Aleluia. Ele foi ferido por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz.
para trazer cura miraculosa. Diga comigo, cura miraculosa. Aleluias. Louvado seja Deus. Que pena que as pessoas não conseguem captar a frequência. Que pena que as pessoas não conseguem sintonizar a frequência da palavra Cristo, o verbo, a farinha que veio para nos alimentar dia após dia. E a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão, a farinha, toda a palavra. São Mateus 4:4. Aleluia. O que eu acho importante é que essa farinha traz cura. Aleluia. Amém. Então esses tipos das leis, do Velho Testamento, as leis de Levítico e tudo mais, sempre apontando, trazendo uma sombra perfeita daquele que seria moído, que seria ferido por nós, mas traria o alimento para o espírito, para a alma e para o corpo. Aleluia. Nos traria cura, principalmente a era moribunda que nós estamos vivendo, que o mundo dos dias de hoje estão sofrendo de amnésia, tanto no âmbito natural, físico, quanto espiritualmente, muito mais ainda. Então precisamos de uma cura cerebral, psíquica, mental, nos neuros. Vocês estão entendendo? Precisamos ajustar o ponteiro e não passar despercebido a hora, o dia e o momento que nós estamos vivendo. Será como um laço na terra. Ele virá surpreendentemente. Somente aqueles que estão preparados e curados, porque estão alimentando com a farinha e com o azeite. Somente esses poderão captar a frequência do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluias! Somente esses poderão captar. É aqueles que estão untando. Não é aquele que deixa a farinha lá volumar no fermento do pecado. No fermento das televisões e novelas dos dias ali, enquanto a igreja está clamando a Deus, buscando, adorando, sacrificando o sacrifício do dia, que é o culto racional, que é o culto diário, que é adoração e tudo mais. Você está ali com a sua massa opulenta, eu disse opulenta mesmo, está ali com a massa fermentada, porque não consegue untar a massa, o trigo e o azeite, para tirar o fermento da massa. Você tem que perfurar ela ainda por cima. Aleluia. Como o pão de Santa Ceia, toda Santa Ceia, eu tenho que perfurar aquela massa. Ela não pode ficar mais do que 18 minutos, porque por si mesmo ela pode fermentar, mesmo não tendo um pingo de fermento. Então ela tem que ser batida, ela tem que ser feita da farinha, ela tem que ter o azeite, ela tem que ser untado, ela tem que ser ali virada, ela tem que ser perfurada depois. Ele foi furado lá na cruz por nós. Perfurado no Calvário, aleluia, mas é isso que nos traz a paz, o castigo que estava sobre ele, pelas suas pisaduras, fomos curados, ele é a nossa farinha, aleluia, louvado seja Deus, aleluias. Tem uma passagem, eu vou entrar, irmão, logo, porque não tem tempo mesmo, né? Então não adianta manobrar, né? Tem que entrar já no assunto, né? Porque o relógio não para. O tempo é escasso. E os louvores estavam maravilhosos. Eu senti a graça de Deus. Se o culto acabasse ali, eu estaria abençoado. Mas só que Deus tem isso para você e para mim. Nem só de pão vive o homem. E seremos salvos pela loucura da pregação. E não é pela loucura de cada louvor, não. A Bíblia diz que seremos salvos pela loucura da pregação. Aleluia. É mais um demente falando com você aqui. Para o mundo eu não passo de um demente. Para o mundo eu não passo de um psicótico mental. Mas para Deus é sabedoria. Para Deus você sentado aqui é um psicótico. E aqueles dementes estão fazendo. Quando estava na tenda ali, sem uma parede, sem nada, tomando chuva e atravessava a chuva de um lado para o outro, as turmas gritavam: "Oh, pastor demente!" Sim, mas agora que eu estou com o juízo no lugar, louvado seja Deus, aleluia. Tem muitas pessoas que dizem: "Oh, você é demente." Hoje em dia todo mundo é demente por alguma coisa. Uns ficam demente de tanto ficar
ficar no celular, na internet. Outros ficam dementes de tanto televisão e pornografia. Outros ficam dementes por isso, por jogo, por aquilo. Perde tudo que tem na demência de ficar rico. Mas se alguém está demente pelas coisas do mundo, eu estou demente pelas coisas de Cristo. E agora eu estou curado. Porque quem tem Cristo tem a mente de Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 2,16. Mas nós temos a mente de Cristo. Então, agora que eu estou curado, porque eu adquiri a mente de Cristo. E eu creio que todos podem procurar. Quando eu perdi minha mente, eu achei a dele. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Amém, igreja? Tem uma passagem aqui perto de nós, e eu quero entrar nela digamos assim, né, de sola, né, rapidamente, para que não venha congestionar a coisa, né? Aleluia. 2 Reis aqui, aleluia, no capítulo 4, aleluia. 2 Reis, no capítulo 4, aleluia. Uma passagem do profeta Eliseu, depois que passou o Jordão. Diga comigo, depois que passou o Jordão. É que muitas pessoas não estão entendendo, não conseguiu captar o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em uma caminhada. Não podemos parar. Nós estamos em uma caminhada, é um exercício da fé, como o pastor acabou de falar ali. Eu também preciso fazer. E a minha esposa também está falando à sua mãe, faz um exercício, querido. Você já foi jogador de bola quando era jovem. Você sabe fazer todo. Eu falei, sei. Mas por que você não faz? Não sei. Mas eu tenho que fazer. E a fé é um exercício. E a fé é um exercício. Vocês estão entendendo? É um exercício. E temos que exercitar. E aprender a passar o deserto das nossas vidas. Aprender a passar o deserto. E quando passarmos o deserto e chegarmos vivos, temos que passar o Jordão. Porque a morte nos espera ali, na fenda da porta. Todos têm que passar o Jordão um dia de sua vida. E não há coisa mais melhor quando você passa o Jordão e faz morrer a si mesmo, essa natureza que por intermédio de pai e mãe fomos introduzidos no mundo pela via sexual. Isso nos causou esse dano. Viemos com a mente demente. Isso mostra já em uma criança até os 1, 2, talvez até 3 anos, ela esquece tudo, não consegue lembrar de mais nada, porque há uma demência. Estão entendendo? Nós não conseguimos entender e nem voltar para a eternidade, mas Jesus Cristo sabia, ele conhecia a eternidade. Ele podia falar, pai, eu lembro-me daqueles corremões eternos quando eu brincava no seu seio. Ele poderia voltar para a eternidade. Ele não tinha demência, não tinha nascido por sexo, mas uma criança vem e pergunta para ela, você lembra quando você tinha 1 ano e 8 meses? Somente o irmão Brano lembra, porque ele era um profeta. Ele ainda lembrava. Mas eu não lembro, mas eu lembro dos meus 3 anos, 4 anos. Eu brincando na divisa da Bolívia, lá no chão, no areinha. Tinha uma coleguinha ali brincando comigo. Tinha umas mulheres ali. Eu lembro. Mas já está lá na frente. O resto é demência. Vocês estão entendendo? Diz amém. Mas uma coisa eu digo para vocês. Aleluia. Nós conseguimos a mente de Cristo. Aleluia. Toda demência vai embora. Quando você passa o Jordão da sua vida, você aprende a amar o seu casamento. Quando você passa o Jordão da sua vida, você aprende a perdoar de verdade. Quando você passa o Jordão da sua vida, você aprende a dar perdão de verdade. Quando você passa o Jordão da sua vida, você sabe o que é ser um pai e um filho. Você sabe o que é ser um pai e um filho. Você sabe o que é ser um membro verdadeiro de um pastor verdadeiro. Quando você passa o Jordão, você sabe como servir a Deus. Quando você passa o Jordão, você não fica infiel na sua casa. Enquanto a igreja está aqui, atripulada para pagar conta, e você roubando dízimo, roubando oferta de Deus, é porque você nunca passou o Jordão da sua vida. E eu não tenho culpa nenhuma, meu irmão, porque a verdade eu vos tenho entregado. Aleluia! Aleluias! Aprende a passar o Jordão da sua vida. Aleluias. Tem uma passagem aqui na Bíblia. Eu pretendo mostrar isso para vocês. Se dá tempo, eu vou mostrar mais outra. Que fala da farinha. É o assunto nosso hoje, né? Amém? Capítulo 4. 2 Reis.
A morte havia na panela, a morte que havia na panela é tirada. E voltando Eliseu a Gilgal, oh glória a Deus, ele voltou a Gilgal, aleluia. Agora ele tinha passado o Jordão, ele tinha batido a capa de novo, ele tinha aberto a morte na sua vida, amém? Ele tinha passado pela morte uma com Elias e voltou duas. Ele tinha agora morte. A noiva passará pelo Jordão 2 vezes. Ela matará essa morte espiritual dessa era laodiceiana caída, morta, porque Laodiceia está cega, Laodiceia está morta, Laodiceia está moribunda. Você vencendo Laodiceia, você vence a morte espiritual. Você vence o sistema, você vence o sistema, você vence as coisas que o diabo oferece na tecnologia, você vence tudo essas coisas dessa era maligna. Mas passa o Jordão. Eliseu passou 2 vezes. A noiva também vai passar 2. Porque ela não vai morrer. Você vai estar andando. Você vai estar andando. Diga comigo, eu estarei andando. Eu estarei andando. A tipologia está pendurada na parede do templo. Enoque, a tipologia perfeita. Enoque estava andando com Deus. A Bíblia diz, Enoque andou com Deus e não se viu mais na terra. A noiva vai vencer o Jordão da morte natural, da morte física. Aqueles que estão sendo vencedores. Vencedores. Há o que vencer. Não é derrotado não, irmão. A Bíblia não está fazendo promessa para nenhum crente derrotado. Não está fazendo promessa para nenhum crente infiel. Não está fazendo promessa para nenhum crente que faz coisa errada. Mas há o que vencer. Mas vencer o quê? Vencer o quê? Vencer o diabo. Um dia nos anos 80, eu achava que quando levantava a mão, tenho falado para vocês, ia caísse 10, 20, 30, meia dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias. Aquilo era um poder. E eu busquei até conseguir. Um dia eu levantei e caiu mais de 60. Um dia eu dei boa noite, caiu 8 com boa noite. E começou tudo aquilo em mim. E eu falei, nossa, que poder. Mas eu não sabia nem que era poder. O maior poder é vencer seu ego. É vencer o seu inimigo. E o seu maior inimigo tem um nome. O meu chama Degomar. O do irmão Brana chamava William Brana. O seu inimigo tem nome. Vence a si mesmo. Passa o Jordão. Passa o deserto. E pega o contrato. Oh, glória a Deus. E vamos morar nas mansões celestiais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. E Eliseu volta a Gilgal. E havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse ao seu servo, aquele que dava água na mão dele, disse, olha, põe a panela grande ao fogo. E faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Eita, homem de Deus, hein? Amém, igreja? Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas. E achou uma parra brava, não conhecia, né, coitado? E colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas. E veio, cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. E assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram. E disse, homem de Deus, aleluia, é bom ter um homem de Deus por perto, amém, homem de Deus, a morte na panela, não puderam comer. Porém, ele disse, trazei-mo farinha. Diga comigo, trazei-mo farinha. Diga comigo, farinha. Diga comigo, farinha. E deitou-a na panela. E disse, dai comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a panela está fervendo. Às vezes a panela da sua saúde já não vai bem. Às vezes a panela psíquica, mental já não está indo bem. Talvez a panela religiosa está pior ainda. Você está escutando um e outro, mas não está escutando mais Deus. Não está escutando a palavra. Você escuta Diz Que Me Disse. Você escuta a rádio patrulha de não sei o que lá. Você escuta a rádio Diz Que Me Disse, mas não escuta mais a palavra. Você escuta a internet e toda mentira
mentira que eles aplicam lá, como muitos têm entrado nessas mentiras, nesses fakes diabólicos, porque é a morte por todo lado, a morte na panela, a morte em tudo. Então o que está acontecendo com essa era? Essa era está comendo um caldo de morte, um caldo que tem parras bravas, um caldo ali talvez na internet, e muito tem saído de uma verdade desta, de uma verdade pura, crua, dessa aqui, nua, crua diante dos olhos de todos, uma verdade incontestável da palavra, até pelo primeiro passo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Incontestável, e ninguém pode negar essa verdade. Ninguém pode negar a divindade de Jesus Cristo. Quando os homens dizem que Ele é a segunda pessoa, Ele diz: eu sou o primeiro, eu sou o último. E os homens dizem: Ele é o segundo. Ele vem dizer: eu sou o primeiro. Aleluia. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, 1, 17, 16, 22, 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O que é, e o que era e o que há de vir. Ah, mas a morte está nessa Laodiceia, está por todo lado. Aleluia. E agora resta uma coisa. Só resta você adquirir a verdadeira farinha, que é a palavra. Quando você adquire a verdade, a palavra, a morte começa a sair da panela. Aí você começa a entender que você ainda nunca, você pensava que estava dentro do céu, mas você nunca tinha encontrado nem a porta do céu ainda. Aleluia. Porque a morte saindo da panela, o tampão sai do seu olho, as escamas caem, e você vê: nem batizado eu sou ainda. Porque o primeiro batismo primitivo, o primeiro batismo que a igreja teve antes, não tinha batismo. Ah, mas João batizava para o arrependimento. João nunca usou nome, era para o arrependimento. O cordeiro estava em pé sobre a terra, foi lavado no batismo, para mostrar para nós o poder da imersão, que todos devem ser batizados. Mas quando chegou em Atos capítulo 2, as primeiras conversões, 3.000 pessoas foi emergido em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai para Atos capítulo 5, você vai ver 5.000 pessoas. Você vai em Atos capítulo 8, você vai ver Filipe, não é mais Pedro, não é mais nenhum daqueles discípulos que estavam ali, mas Filipe batizando em Samaria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 8, versículo 12 e 16. Você vai em 10:48 de Atos, você encontra Pedro batizando toda a casa de Cornélio em Cesareia, toda a casa de Cornélio em nome do Senhor Jesus Cristo. Então você anda por todas as escrituras e vê lá na região alta de Éfeso, Paulo e Apolo encontrando 12 discípulos de João, e eles indagaram, e Paulo disse: em que sois batizados? Eles disseram: no batismo de João. Temos suficiente de entendimento para saber, Paulo, que estamos bem batizados. Afinal de contas, nosso mestre batizou o seu mestre, Jesus Cristo. É verdade, Paulo? Paulo disse: sim, é verdade. Tudo verdade. Mas uma coisa eu sei, vocês não sabem de um segredo que tem aqui. Vocês sabiam que Jesus estava em pé sobre a terra? O seu nome da redenção não tinha sido ainda colocado para que as pessoas pudessem receber o poder, porque até agora nada pediste, pedi em meu nome e receberei. O nome dele não tinha sido glorificado ainda, ele estava em pé sobre a terra. E eles: é verdade. E depois, o que aconteceu? Ele foi morto. O cordeiro foi oferecido. Entende isso? E ao ser oferecido, o sangue espargiu o altar. Aleluia. Então agora esse cordeiro pode perdoar os pecados quando você é batizado em nome dele. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome, para perdão do pecado, porque é o nome que perdoa pecado, não é a água. Vocês foram batizados por João na água, a água não pôde fazer nada. Mas agora o batismo de João era para o arrependimento, mas eu estou falando do batismo para remissão. Ah, é diferente. A remissão é uma coisa, arrependimento é outra. Você vem na base do arrependimento. Ninguém pode ser batizado se não se arrepender. Por isso que a primeira coisa é: arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2, 38 até o versículo 42, você vai encontrar 3.000 pessoas batizadas em nome. Aí você vai para Atos 8, Atos 5, Atos 10, 47, 48, Atos 19, 5, 6, 7. Atos 22, 16. 1 Coríntios 3, 1, 13. Gálatas 3, 27.
Gálatas 3:27, sim. Tiago 2:7. Você vai encontrar tudo isso na Bíblia em nome de Jesus Cristo. Esse é o Cordeiro Pascual para nós. Ele é o nosso Cordeiro, foi imolado por nós. O seu sangue nos trouxe redenção e no seu nome somos perdoados. Filhinho, eu vos escrevo de que pelo seu nome são perdoados seus pecados. 1 São João 2, versículo de 1 a 12. Filhinho, eu vos escrevo de que pelo seu nome são perdoados seus pecados. E você não quer esse perdão? Dele dão testemunho todos os profetas de que pelo seu nome são perdoados seus pecados. Atos 10, 43. Dele dão testemunho todos os profetas de que pelo seu nome são perdoados vossos pecados. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer fazer esse teste? Invoque o nome dele na sua vida. Romanos 10, 13. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. E a morte estava na panela. Eliseu falou, traz farinha. Traz farinha. Não dá mais para mim continuar. Ainda tem algo a dizer para vocês aqui na frente. Mas traz farinha, rápido. Aí eles falaram, não, os homens vão morrer. Não vai morrer, calma aí. Tá tudo certo. Jogou farinha na panela. E mexeu. Você pega Cristo na sua vida e dá uma boa mexida na oração. Joga Cristo dentro de você e dá uma mexida de Senhor, eu te amo, Jesus. Eu não vivo sem o Senhor. Me dá o teu Espírito Santo. Dá uma mexida de oração. Pega aquela colherzona da oração e pega a mão e gira. Aleluia. Ele mexeu a farinha na panela e a morte saiu da panela. Oh, glória a Deus, aleluia, amém. Não havia mais morte. Quando você se encontrar moribundo e uma dúzia de médicos falam, realmente, seu mal agravou, hein? Eu não estou falando nada contra médico, tá, irmãos? Eu estou falando que isso pode acontecer. Uma junta de médicos falar, o que nós pudemos fazer, fizemos. Ainda tem uma saída. Você ainda tem uma saída. A morte está na panela. Essa enfermidade vai te matar. Mas ainda tem a farinha. Mas você vai saber usar essa farinha. Não vai deixar a farinha aqui na igreja e ficar lá em casa. Você vai saber usar a farinha. Você vai saber usar a farinha. Você vai vir pegar onde está vendendo a farinha. Amém? Aonde sem dinheiro e sem preço. Vocês estão entendendo? Diz amém. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. E as pessoas dizem, a sua vida não tem mais jeito. O teu casamento está perdido. Está perdido em vício. Você está perdido nisso, naquilo, naquilo outro. Não tem mais jeito. A sua vida não tem mais solução. Tem sim. Joga um pouco de farinha no seu casamento e tudo resolve. Joga um pouco de farinha no seu noivado, tudo resolve. Joga um pouco de farinha. Quem está entendendo diz amém. Tem jeito sim. Meus filhos estão indo para droga. Estão indo para todos os males e os bares da vida. Há uma solução. Joga farinha na família. Louvado seja Deus. Eita, Deus tremendo. E tira a morte da panela. Aleluia. Eu quero falar mais uma coisa para vocês. Estou falando de farinha, vou pegar mais um personagem aqui. Agora eu vou pegar Elias. Elias, o que aconteceu quando o Senhor virou para o rei Acabe e disse, olha, só vai chover daqui quando eu chamar a chuva. Enquanto eu não chamar, não vai chover mais. O que aconteceu, profeta? Aleluia. Achei o livro aqui, irmãos. 1 Reis, voltando. 17. Aleluia. Estou falando de farinha, irmãos. Versículo 8. Oh, Deus amado. O suor ajuda, né? Mas a Bíblia diz para nós comer do suor do nosso rosto. E eu creio nisso. Por isso eu não gosto de ventilador aqui para mim. Aleluia. Amém? Estou falando de todo o meu coração. Isso me ajuda a viver mais uns dias. Amém? Aleluia. Vamos aqui então? 17:8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom. Não era judia. Ela era de, diga comigo, ela era de Sidom. Não era judia. Ela era uma mulher que era gentia. Olha bem, vai para a casa dessa mulher. Ela é uma viúva, vai lá em Sidom. E habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Meu Deus, hein? Um bom lugar para ir um pregador. Amém?
que te sustente ali. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele se levantou e foi-se a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando a lenha. E ele a chamou, ele disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. A água estava escassa. Ela já olhou nele e falou: meu Deus, ô Senhor Jesus. Aí ele virou, e indo ela trazê-lo, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus. Ela já percebeu que ele era um homem de Deus. Que nem um bolo tenho, senão somente um punhadinho de farinha, nenhuma panela, e um pouco de azeite numa botija. Esses dois andam juntos, hein? Aleluia. Não adianta você dizer: eu tenho Cristo, mas cadê? Tem que ter o azeite junto. Amém? E vês aqui, apanhei 2 gravetos, cavacos, né? E vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai conforme a tua palavra, porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-mo aqui, e depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu estou falando do que mesmo? Farinha. A farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não se faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aleluia. Eu penso que aquela mulher passou a noite. Eu penso que ela estava racionando meses, já meses. Eu penso que ela estava racionando meses. Comia às vezes 2, 3 vezes por semana, depois diminuía para 2, depois diminuía para 1, e talvez ficava a semana inteira. Ela já estava assim, para não morrer. Ela viu que estava minguado. Ela viu que não tinha mais nada. Aí naquela noite ela falou: Senhor, acabou, agora só tem um pouquinho. Enquanto o filhinho dela estava na cama, diz o profeta William Branham, servo do Deus Altíssimo, enviado como 7º mensageiro para esta era, ele disse que aquele menininho estava ali com a boca aberta, magro, estava mal respirando. Aleluia. Diga comigo: mal respirando. Aleluia. E ela olhava para o seu filhinho na cama, e as lágrimas desciam. E eu tenho certeza que ela virou na janela e olhou para o céu. Passou a madrugada: Senhor, quando amanhecer o dia, eu vou fazer o último bolinho que temos para comermos e morreremos nós dois de fome. Isso me dói na minha alma, Senhor. Essa geração vai ser vai se tratar muito sério com Deus, irmão. Essa geração tem geladeira cheia até de coisa que não presta, cheia de açucarados lá dentro, que está matando esta geração, mas está cheio de coisa que talvez, me perdoa, irmão, pior que lixo, porque lixo você não come. Está lá lotado disso, é lotado de Red Bull, é lotado de Guaraná, é lotado disso, é daquilo outro, é daquilo mais, está lá abarrotado. Uma geração que todo mês vai no mercado, toda semana, está lá maldizendo, está dizendo: Deus não está me abençoando. Aquela mulher não tinha nada há anos, ela estava racionando há anos, até que chegou aquele ponto, o clima, o ápice máximo de um sofrimento. Chegou o clima assim, máximo. Ela disse: agora chegou o final, Senhor. Não tem mais como racionar aqui. Não tem como fazer. É só esse último bocadinho. Estão entendendo? Ô geração, eu estou com 2 audiências, irmão. Eu estou com uma audiência invisível. Talvez você tenha tudo na sua casa, meu irmão. Você que está nos assistindo, irá nos assistir, irá entrar nessa live. Talvez você ainda fica fazendo, boquejando aí, murmurando, tendo tudo, até mesmo ali a geladeira que não cabe nada, nem está fechando direito. E você ainda tem coragem. Deus não está me abençoando. Vai se converter.
se converter. Agradeça a Deus. Eu estou falando de mim, não de você. Por que a gente chega nesse estágio aqui, irmão? Por que chega? Não é acúmulo de comida. Fica sem comer para ver se perde a fome, não. Você não perde quilo. Eu fiz uma semana de jejum. A semana passada entregando depois das 3h30, 4 horas. Perdi 6 quilos. 6 quilos. Uma semana que eu fiz. E essa semana eu vou entrar de novo. Em santo jejum. Não é para perder quilo só não. É para condicionar Deus em sua palavra. Para que nós venhamos receber mais da unção do Espírito Santo. Aleluia. Para que aquelas pessoas que hão de ser salvas, hão de chegar a tempo ainda aqui. Enquanto esse povo ainda está debaixo do sangue. E aquela mulher não tinha mais nada, não tem como eu explanar essa palavra como precisaria. Mas eu vou entrar direto ao assunto. E amanheceu o dia. Primeira coisa que ela viu, um homem chegando. Passos lentos, cabelão batendo, meio calvo na frente. Com a capa. Barbudo. A barbona disse, ó, me dá um pouco de água aí. Ela estava pedindo uma bênção, irmão. Agora chegou um para pedir o quê? Para pedir, olha bem, entende a mente de Deus. Você está pedindo uma bênção, o que você espera no outro dia? Alguém chegar, ó, estou te trazendo aqui um monte de água, um monte de azeite, um monte de trigo. Não é assim que você espera? É ou não é? Você não passou a noite orando? Mas foi uma inversão, foi invertido a coisa, foi inverso. Chegou alguém pedindo o que ela já não tinha nem para os dois comer. Ela falou, olha, uma coisa eu digo, aqui está um pouco d'água, mas eu quero um bocado agora. Falou, olha, só tem um pouquinho lá. Ele falou, você crê, não crê? Então eu estou falando em nome do Senhor. Aprende primeiro a buscar o reino de Deus. O que essa geração precisa aprender, principalmente o tabernáculo aqui. Estou pregando para o seu irmão que não está aqui hoje. Mas você vai entrar nessa live, eu vou mandar para um monte de irmãos que não está aqui. Você aprende que São Mateus 6,33 é Bíblia. São Mateus 6,34 é Bíblia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ouça bem isso. São Mateus 6,34 diz que não fiqueis preocupados pelo dia de amanhã, que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Cuidará, diga comigo, cuidará de si mesmo. Não fica preocupado, apreensivo, dizendo, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir amanhã, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou pagar minhas contas amanhã. Não se preocupe com isso. Primeiro se preocupa com o reino de Deus na sua vida. Ponha ele em primeiro lugar. E o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal, porque o bem nós não fazemos mesmo. Se houver algum bem em mim ou em você, é Deus que está fazendo. Não é o teu e nem o meu, mas é Deus fazendo na sua instrumentalidade. Aleluia. Estão entendendo? Diz amém. Agora ela vem e traz o bocadinho. Ela disse, eu vou lá buscar, porque eu apanhei 2 cavacos. Os 2 cavacos falam da cruz de Cristo. 1 cavaco, 2 cavacos. Eu apanhei 2 cavacos. Amém. Eu estou indo para o Calvário. Estou indo para a morte. 2 cavacos. Aleluia. Agora eu vou untar o bolo, mas eu vou trazer para o Senhor primeiro. Ele diz, assim diz o meu Deus. Aleluia. Nunca vai faltar na sua panela. Quando você põe a Deus em primeiro lugar na sua vida, não se preocupe com as tuas contas. Ele é mais que Deus para superar as suas necessidades. Ele é mais do que Deus. Aleluia. E ela pegou a única farinha. Um dia a igreja laodiceana estava podre em pecado, como diz a Bíblia no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 17, 18. A Bíblia diz que essa era diz, rico sou e de nada tenho falta. Aí vem Deus e diz, tu é miserável, desgraçado, pobre, cego, nu. Não tem nada. Nada. Mas um dia Deus falou, tem uma viuvinha ali. Uma igreja que estava viúva do mundo, não queria mais o mundo tinha morrido para ela. Tinha morrido.
Aleluia. Elias não foi na casa de uma mulher que estava com o umbigo ligado com o marido. Ele foi na casa de uma mulher viúva. Ele não foi na casa de uma mulher que estava com o umbigo ligado com o homem. Ele foi numa casa de uma viúva. Um dia Deus olhou para essa era de Laodiceia, aonde a Bíblia diz que ele está à porta e bate. Se ele está batendo na porta é porque expulsaram ele de dentro. Então ele está por lá de fora batendo, querendo entrar de novo. Mas ele diz, bom, eu vou mandar o meu profeta. E ele veio e encontrou uma viúva. E veio e disse, traz um bocado para mim. E eu vou multiplicar o azeite e a farinha na panela. Traz um bocado para mim primeiro. E aí deixa, o nosso Deus tem farinha e tem azeite para todos. Oh, glória a Deus, aleluia.